Olá, tudo bem? Aqui é a Costanza Batalha, do Autoras Amigas da Cristal, A Intensa. E a minha contribuição para essa oficina de literatura é falar sobre a construção de personagens, a construção da psique do personagem, o porquê, como, o porquê que o vilão é tão tem a tendência a ser tão mais interessante às vezes do que o protagonista. E é tentar explicar e ajudar você que está iniciando nessa jornada da construção literária, da construção do seu mundo, da construção da sua história, a torná-la um pouquinho menos complicada. Eu estou aqui contando hoje com a parceria incrível da Carla Castelli, que é uma autora parceira, é minha parceira de 1 milhão de minutos, de Garota X e de outros milhares, bilhares de projetos. Ela está aqui representando os autores que estão iniciando nessa jornada, né? Porque assim como eu, Carlinha também começou do zero, começou nessa jornada. Então, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, mesmo que essa aula já tenha acabado. E a Carlinha, se ela tiver alguma dúvida, assim, para quem está iniciando, ela vai estar aqui representando vocês, tá bom? Vamos tentar tornar essa curva narrativa, essa história, esse processo de aprendizagem o mais palatável possível. E eu não poderia começar de outra forma que não seja falando sobre o que me move dentro de uma história, que é quando o escritor, o criador, ele consegue capturar as emoções através das palavras, usando os conceitos básicos de matemática narrativa. Que sim, a gente vai ver lá na frente, mas aqui eu vou começar com a minha parte favorita de uma história, que são as curvas narrativas. A gente tem dois tipos de curva narrativa, são elas: a curva narrativa de queda, que é quando um personagem ele começa no ponto A e ele tem toda uma construção bem detalhada e você se apega àquele personagem, você acredita naquele personagem com tudo que há em você. E de repente ele vai lá e te mostra que talvez ele não fosse tão bonzinho assim. A gente vê bastante uma curva de queda em romances que tratam de relacionamentos abusivos. Sim, eu estou falando um pouco sobre 50 Tons de Cinza. Sim, polêmicas aqui. Só que ali em 50 Tons de Cinza eles usaram tanto uma curva de redenção quanto uma curva de queda. E tá, calma. E a curva de redenção? A gente usa a curva de redenção normalmente quando a gente em obras cinematográficas ou em obras de novela, por exemplo, teledrama, dramaturgia no geral, porque a gente vai ter o apelo do público agindo contra ou a favor de determinado personagem. Então, a curva narrativa de queda, ela tá ali na sua obra para fazer o seu ponto de virada, para você deixar de gostar ou entender e gostar ainda mais de um personagem. E a curva de redenção, ela tá ali para falar para você o seguinte: tá vendo esse personagem aqui que eu te fiz odiar o tempo inteiro? Olha dessa perspectiva aqui. Ele sofreu. Ele teve, sim, a desvelha desculpa do passado traumático. Um minuto de silêncio, porque essa é a máxima do clichê. Isso quer dizer que a gente deve romantizar relacionamentos abusivos? Não. Na verdade, curva narrativa é uma das técnicas mais antigas. E por que ela dá certo até hoje, se todo mundo sabe que isso é uma técnica? E aí a gente vai ter que estudar lá a psique do ser humano. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar aquela frase: ninguém gosta de ver o outro mal, mas ninguém quer ver o outro tão bem ou melhor do que você. Desde que o mundo é mundo, o ser humano ama uma tragédia. Nós temos a sensação de que somos mais empáticos com o outro, somos pessoas melhores com o outro no momento em que nós enxergamos o outro na bosta, na cagada, até o talo. Sim. Desculpa se vocês achavam que a intensa ia falar coisinhas fofinhas. Eu não falo coisinhas fofinhas. Quem fala coisinhas fofinhas são pessoas fofinhas. Eu não sou uma pessoa fofinha. Então, hoje a gente vai começar falando sobre a curva narrativa, tá bom? Depois dessa introdução gigantesca, era isso que eu queria falar. E para falar sobre curva narrativa, eu trouxe alguns exemplos aqui que são exemplos até meio populares. Uma das novelas vencedoras de não sei quantos prêmios aí, é conhecida e parou, todo mundo ficou uou, 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 foi Avenida Brasil, é um exemplo.
Mas um outro exemplo de obra que teve curva narrativa foi a própria Sheldon Bones. E quem me conhece sabe que eu tô falando de Sheldon Bones por conta de Bill Barnes, que atuação maravilhosa. Mas o que as pessoas não sabem é que o ator, na época, ele, para aceitar o papel, ele falou, ok, mas por que o personagem é assim? Eu não vou interpretar um personagem que ele é mal por ser mal. Então ele teve toda uma construção ali na hora da adaptação, né, da obra, do livro em si, para as telas. Mas aí vamos sair então um pouco de obras cinematográficas, teledramaturgia, e vamos falar sobre Sarah J. Maas. Quem já ouviu falar aí de Acotar, A Corte de Espinhos e Rosa, vai conhecer no primeiro livro o personagem chamado Tonlin. E não querendo dar spoiler, mas todo mundo já recebeu esse spoiler na vida, o Tonlin, apesar dele ser um personagem muito, né, muito parado, muito pausado na narrativa, enquanto a Freire vai lá e faz tudo, porque é uma característica da escrita da Sarah J. Maas, o protagonismo feminino, ele ainda assim é pintado como o protagonista masculino, o contraponto narrativo da Freire, né? E aí, conforme você vai passando o livro, você é tecnicamente levado a shippar o Tonlin com a Freire. E sim, você enxerga a problemática do relacionamento deles. Até porque a Cotar, ele é vendido como uma releitura de A Bela e a Fera, assim como Tog, né, Trono de Vidro, foi revendido como uma releitura de Cinderela. Ele é problemático, ele é isso, ele é aquilo, e bonitinho, amorzinho e tal. E aí você vai tão fechado naquilo, nossa, o Tonlin, ele é problemático, ele é isso, ele é aquilo, e bonitinho, amorzinho e tal. Termina o primeiro livro, nós temos então o segundo livro, que eu acho que é o melhor de todos, desculpa, tá? Só eu que acho. E aí nós vemos que talvez aquele príncipe encantado não era tão príncipe assim, né? Um senhor, né, da corte primaveril. E isso acaba se tornando até uma piada interna para a maioria dos fãs da Sarah J. Maas, que é uma característica da narrativa dela, que ela te faz se encantar por um personagem X e logo depois ela vai lá e desconstrói isso. Nós vimos isso também em Trono de Vidro, né? Tanto é que é uma piada que eu faço com um grupo de amigas que são muito fãs da Sarah, que é nunca, em tempo algum, ache que o personagem feminino da Sarah vai ficar com o protagonismo do primeiro livro, ok? Inclusive, o parzinho dela já começou um pouco a história, né? Mas assim, voltando aqui a falar da nossa curva narrativa, a gente tem a curva de queda, que é quando o personagem está num ponto e ele vai lá e cai, e aí você começa a desgostar dele, ou então até você entende o comportamento dele, e a curva de redenção, que é quando ele vai e modifica o comportamento dele de forma a ele mostrar uma nova face. Talvez essa curva de redenção venha num passado traumático que explica por que ele tomou determinada atitude, talvez essa curva de redenção chegue para ele numa situação X que desencadeou um gatilho, que aí ele vai ter uma transformação de vida. Recentemente eu li um livro chamado, né, das amigas autoras, né, da Priscila, O Encontro de Amor e Fé. A gente tem um personagem, o Fred, né? Priscila, desculpa, vou falar aqui do teu livro, em que ele tem um comportamento X, né, durante boa parte da narrativa, e aí conforme as coisas vão acontecendo, ele vai passando por transformações externas e internas que acabam dando a ele uma curva de redenção. Aí cabe ao leitor, né, se compra aquela ideia da redenção dele, né, que o autor está se propondo, ou se o leitor vai tirar suas próprias conclusões. Mas é uma das técnicas mais utilizadas e é uma das mais antigas. Muitas vezes acontece que nós, autores, tomamos para nós a realidade do personagem, até porque nós contamos um pouco da nossa própria realidade na história daquele personagem, né? E confundimos um pouco limites. Recentemente eu estava até trabalhando com Carla Castelli, uma história, e tipo, eu não sou adepta da narrativa Enemies to Lovers. Eu gosto até realmente de ler, mas eu não escrevo Enemies to Lovers. É muito, muito raro eu trabalhar com isso. E aí a gente chega naquela problemática do quando Enemies to Lovers vira um relacionamento abusivo, quando aquele relacionamento está sendo escrito, como é que a gente vai retratar aquilo? Se a gente vai mostrar um relacionamento abusivo, como é que a gente vai fazer uma redenção depois daquilo? Até porque hoje em dia se fala muito sobre isso. Então, assim, apesar
apesar de ser uma das técnicas mais antigas, mais utilizáveis, é também uma das mais atualmente complicadas de serem utilizadas, a curva de redenção. E sim, a curva de redenção tende a ser muito mais difícil do que a curva de queda. Lembrando sempre lá, todo mundo gosta de queda, tá? Então, todo mundo gosta de ver o circo pegar fogo. Então, a queda é muito mais fácil de realizar do que a redenção. Tudo bem? Então, olha só. Curva narrativa, a gente já sabe que é uma estratégia que é utilizada durante a sua história, durante o seu meio literário, para a gente fazer tipo o barulho da Netflix, para dar aquela revirada na narrativa, daquela dificultada na jornada do seu protagonista, do seu anti-herói, do seu herói. E ela pode tanto redimi-lo quanto torná-lo caído, ok? E aqui tem alguns exemplos na Avenida Brasil, a Carminha, que todo mundo conhece, que abandonou a Rita no lixão, e aí fez e aconteceu durante toda a narrativa da novela. E aí, como foi uma personagem que teve muito apelo do público, o que o João Emanuel Carneiro fez? Ok, deu uma redenção a ela. Trouxe o passado traumático dela, as dificuldades dela, como isso atingiu, né, tanto na psique dela, quanto na forma como ela usava a maldade dela para se defender do mundo, e isso, passou dos limites. Aí vai de cada telespectador comprar essa narrativa ou não. Palmas para Adriana Esteves, que interpretou a personagem maravilhosamente bem, que fez muita gente comprar e parar o Brasil por essa história. A curva de redenção, ela é um pouco complicada de ser utilizada, porque cada um sabe onde aperta seu carro. A verdade é essa. Eu posso aqui ficar o dia inteiro falando pra vocês sobre como aquele personagem pobrezinho, coitadinho, foi maltratado, ele tá machucado e é por isso que ele machuca os outros. Mas se você foi machucado, você não vai querer ver isso sendo romantizado, ver isso sendo normalizado, só porque o outro também tá machucado. A gente tá sempre muito preocupado com o nosso, com o que é nosso, com o que é meu, com o que eu sinto, com o que eu penso. E é assim também na literatura. Nós, autores, temos a missão não só de tentar passar para vocês o máximo da verossimilhança, quanto também temos a missão de acalentar seus corações enquanto batemos neles. Patrícia Zago, essa foi para você. Eu não esqueci o que você fez comigo, tá? Amor. Então, é isso. Já na obra de Shadowbones, a gente vai ter a curva de queda do personagem do Darkling, né? E isso foi uma coisa que foi trabalhada no final da trilogia Grisha, né? E um pouco na duologia dos Corvos, mas assim, bem menos da duologia dos Corvos. Na obra da Sarah J. Maas, da Corte. E 50 Tons. Chegou o momento da polêmica aqui, né? Porque 50 Tons, ele tem um caso bem curioso. Nós temos a mocinha, né, a Anastácia, que ela é construída, se 50 Tons veio de uma fanfic de Crepúsculo, todo mundo já sabe disso, isso não é novidade, tá bom, gente? Então aqui, o 50 Tons de Cinza, ele é um caso à parte dentro de outros casos. Ele é uma narrativa que ela possui tanto a curva de queda, quanto a curva de redenção, né? No caso, a Anastácia, ela é uma personagem que a gente chama de personagem passiva positiva, né? Ela tem uma característica bondosa, né? Bondosa, ingênua, assim, ela vem trazendo esse polo mais positivo da vida, enquanto o Christian Grey, tesão, calor, meninas, lavem a calcinha, tirem ela daqui. Vem trazendo esse polo negativo, já com passado traumático, e que ele responde a esse passado traumático, desencadeando novos traumas. E a gente tem a queda da Anastácia, a partir do momento em que ela se torna uma personagem mais subserviente, ela já tem essa propensão a se tornar uma personagem mais subserviente, já é da característica dela, mas antes era vendido muito mais como uma ingenuidade dela, uma passividade natural dela. Ela se torna essa personagem mais subserviente, depois, lógico, ela faz uma nova curva de redenção, e o Christian Grey, ele vai fazer o caminho inverso, ele tá numa curva de queda, né, mostrando o relacionamento controlador
abusivo, e aos poucos, durante a narrativa da Elle James, ele vai se reconstruindo. Ele vai mudar as características principais dele? Não. Ela vai mudar as características principais dela de passividade? Não. Mas eles vão fazendo o caminho inverso um do outro, né? O Christian Grey, ele começa na curva de queda e vai para a curva de redenção. Ela começa na redenção, vai para a curva de queda e retorna para a curva de redenção. Eles se tornam personagens ativos positivos? Não, eles se tornam personagens ativo, passivo, reativos. E aí a gente vai ver sobre personagens ativos, reativos, participativos mais à frente. E agora a gente vem para uma pergunta-chave. Toda obra tem que ter curva de narrativa? Toda obra precisa ter isso? Algum personagem tem que cair, outro personagem tem que subir? Calma. Existem obras que fazem o que eu chamo de reta de crescimento. Gente, eu voltei para uma aula de matemática aqui, geometria, isso não, porque eu quase fui reprovado em desenho na faculdade. Olha só, gente, o que eu chamo de reta de crescimento é simplesmente aquele personagem que ele não muda a essência dele, ele não muda o que ele é, quem ele não tem atitudes ruins durante a narrativa, ele não tem atitudes grandiosas durante a narrativa, ele simplesmente vai do ponto A ao ponto B, enfrentando conflitos cotidianos dele para ele mesmo, dele com ele mesmo, e ele vai crescendo. Às vezes não é ele quem cresce, mas são as atitudes dele que refletem como uma pedrinha jogada no rio que cria ondulações. E aí a atitude dele vai estar influenciando terceiros. Ele é um personagem que ele faz a reta de crescimento. Eu posso citar agora um dos exemplos mais famosos, que é o quê? Harry Potter. Ou Harry Potter. Depende de qual sotaque vocês queiram que a gente use. O Potter, ele começa, né, com um bebê recém-nascido, a criança que sobreviveu e tudo, e o contraponto dele é diretamente o Voldemort. E ele tem 2 melhores amigos, todo mundo já conhece a história do trio ternura, né? Ron e Hermione. Durante a narrativa, o Harry, ele não passa por queda e nem redenção. Ele tem algumas atitudes ridículas, sim, mas próprias do crescimento dele, tá? O Voldemort, ele é muito, e o tempo todo a autora faz isso, a J.K. Rowling faz muito isso, de comparar o Harry e o Voldemort, falando o quanto eles são similares, mostrando que condições específicas não significam caráter definido. Aí vamos lá. Começando. Voldemort, órfão, não era desejado, foi para um orfanato. De criança já mostrava que era um maníaco psicopata. Harry, os pais morreram, foi para casa dos tios, desde criança era maltratado e não era desejado. Se tornou o trio ternura, parte do trio ternura. Voldemort, muito poderoso, muito eloquente, com certo desprezo pelas regras, se tornou o líder de uma facção criminosa que mais tarde chamaram Comensais da Morte, e foi um cocô de ser humano. Harry, poderoso, famoso, o mundo desejado aos seus pés, se tornou uma das pessoas mais humildes e simpáticas. O que a Elle James tentou fazer com Christian Grey de tornar o passado traumático como desculpa para o comportamento nocivo dele, a J.K. Rowling foi lá e jogou essa teoria no lixo, praticamente. As 2 teorias são aceitas e eu não estou aqui como psicóloga para falar como cada um vai agir ou não. Só estou falando sobre os 2 conceitos narrativos. O que mostrou que o meio interferiu no seu agir, mostrou que algumas vezes o caráter é interno de cada um, ok? E aí, por que eu coloquei que Christian Grey ele pertence a uma curva de queda e redenção e Harry Potter ele pertence a uma reta de crescimento? Porque o Christian Grey houve também uma alteração não só no comportamento dele, como um desejo da redenção dele e no comportamento das pessoas ao redor. Por que o Harry, eu não coloco ele no... ele participou de curva de queda e redenção, ele participou da queda do Voldemort. Não, porque aqui, meu amor, não é queda
né, literária, física, uma queda narrativa objetificada dentro da história. O Harry, ele cresceu em contraponto ao Voldemort. Ele foi em direção, em caminho para se encontrar ao Voldemort em determinados pontos específicos da narrativa em que eles se enfrentaram e aprenderam com isso, e cresceram com isso até chegar ao embate final. Carlinha, fala aí, tá indo ou tá difícil? Tá dando pra entender tudo. Assim, Pergunta. a gente pode concluir então que a reta de crescimento ela é positiva e o arco de queda ele é negativo, né? Traz essa Às vezes carga. o arco de queda, ele serve para, quando ele serve para exemplificar por que o seu personagem age de determinada forma, ele tende por vez a levar sim a um arco de redenção, a uma curva de redenção. Normalmente a gente nunca termina uma narrativa na queda. Não, a gente gosta da tragédia, mas quer ver o negócio ser resolvido. Então a gente não termina a história na queda. Objetificando, assim, botando bem direto, é o seguinte: se você vai fazer uma curva de queda, espera que alguém vai ter uma curva de redenção para balancear. A gente precisa do equilíbrio narrativo, senão a história fica um final aberto e aí dá aquela sensação de frustração. Ok, o que eu fiz aqui? Você precisa da finalização. Então, se você vai fazer a curva de queda, ela está intimamente ligada à curva de redenção. Uma só vai existir quando a outra estiver existindo junto. Ali, ó, emparelhada. Já a reta de crescimento, não. Você pode fazer uma história somente de reta de crescimento. Se você tem curva de redenção, você tem curva de queda. Fala. Não precisa de uma queda nem de uma redenção. Só vai. Só, se você fizer a curva de. Se você vai fazer a curva de queda, sim, você vai ter quase que uma obrigação moral e literária de ter a curva de redenção. A não sei que você queira fazer uma história tipo Nelson Rodrigues, a vida como ela é, e terminar tipo, tá aí, ó, vai. É assim. Uma coisa que você pode fazer também é seguir a teoria das trilogias de Nora Roberts. A Nora Roberts é uma escritora que ela tem mais de 200 livros publicados. E qual é a forma como ela trabalha? Ela, quando ela trabalha trilogias, é o seguinte: o casal 1, ele é o casal mais humano, mais empático. Normalmente é um casal que tende mais a ir pro místico. O casal 2, do livro 2, é o casal mais ativo, mais fogo, mais pega pra capar, o casal mais animal. E o casal número 3, do terceiro livro. Ai, aqui, gente. Desculpa, tá, amiga, pausou aí. Tá dando aula.
depois dessa interrupção, minha avó chegou, né? A gente acontece, a gente faz isso aí, né? Então, pergunta, Carlinha. Vamos lá. Sim. Depois editar isso, eu não sei. Vai ter um corte, aí... Gente, a gente faz aqui ao vivo isso, né, gente? Lida com isso. Então, mas o que acontece? Você estava falando sobre a Nora Roberts e a diferenciação que ela faz. Sim, e o casal número 3, ele tende a ser o casal mais erudito. É aquele casal que ele tem um maior equilíbrio narrativo, né? O casal número 1, normalmente, ela dá muito mais foco para o personagem masculino. O casal número 2 é um pouco mais a relação deles, mais carnal. Já o casal número 3 tende a ser um casal mais equilibrado. Normalmente, eu sempre tenho a tendência a gostar mais do casal número 3, que tende a ter as melhores declarações. Aí é possível fazer essa diferenciação de curvas narrativas para cada tipo de personagem através dessa teoria da trilogia da Nora? Sim, é possível. No caso, você tende a fazer curvas de queda muito mais fácil no casal número 1, que é um casal que tende a ser mais empático, mais dono da razão. No casal número 2, como eles são muito mais ativos, você tende a trabalhar melhor a curva de redenção, porque eles já começam com um ponto negativo. E o casal número 3, nós temos o equilíbrio, né? Que aí eu já imagino que ela trabalha muito mais com a reta de crescimento, em que uma ação do casal, do personagem 1A, vai interferir diretamente e proporcionalmente na ação do personagem B. Interessante, obrigada. Nada. Agora se eu não tenho linha de crescimento e nem curva, o que eu tenho? Um pastel de vento. Você tem qualquer coisa, menos uma história, tá bom? Vamos botar isso na cabeça. Gente, você pode fazer uma história só com reta de crescimento? Sim! Você pode fazer uma história com curva de queda e curva de redenção? Sim! Você pode fazer uma história sem nada disso? Não. 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 Tá bom? Vamos lá? Constança? Oi, uma pergunta. A curva de queda ela está intimamente ligada a ações ruins do protagonista, a coisas ruins não necessariamente. Ou também está ligada a eventos que estão acontecendo ao redor dele que são negativas e que causam aquilo ali. Interferem na ação dele. A curva de queda ela vai estar ligada a eventos ruins que ele faz, como ele age, e que isso faz com que ele caia de forma moral. Há eventos ruins do passado dele que detonem ele, detonem a personalidade dele e que vão ter, a partir daquele ponto, a raiva dele, a forma como ele vai enxergar determinado ponto. E também pode estar ligada a ações externas que vão interferir na jornada dele. A curva de queda, ela não quer dizer que é o personagem caindo ou ele se redimindo. Às vezes é uma situação que, do ponto de vista que o leitor vai ter aquilo, da forma como o escritor vai passar aquilo, o personagem ele tem uma queda brusca da personalidade dele, da moralidade dele. E a curva de redenção é o mesmo caminho. Lembrando sempre que curva de redenção, normalmente, ela é muito mais pedida em obras que têm um apelo do telespectador, tem um apelo para o leitor, porque o leitor, o telespectador, ele vai precisar se importar. É uma técnica para você se importar, você abraçar o personagem para você e falar, ok, vem cá ficar no potinho desse dia, eu te entendo. E aí a gente tem o protagonista. Gente, o protagonista é um mocinho? Não. O protagonista é bonzinho? Não. O protagonista é aquele personagemzinho bonitinho que o autor, criança linda, maravilhosa, divina de Deus, colocou naquela narrativa. E dá para falar mais baixo, peço o povo de Deus? Obrigada. Tô gravando a aula. Amém. É isso, né? A gente está gravando, é isso. Então, assim, o protagonista, ele é aquele personagem que ele vai guiar a sua narrativa. Entendeu? Ele vai ser o seu olho,
o seu ouvido e a sua boca e até mesmo os seus pensamentos enquanto você estiver lendo aquele livro. E no caso, você, autor, o protagonista, ele tende a ser ou a sua voz ativa ou a sua voz reflexiva. Quando eu digo voz ativa, eu quero dizer que ele é aquele que vai estar falando o que você quer falar. É aquele que vai estar dando a mensagem que você quer passar diretamente para o leitor. E quando eu falo voz reflexiva, eu quero colocar aquele que vai estar fazendo até mesmo você questionar a sua mensagem, o seu discurso, ok? Então, o protagonista, ele tem essa função para o leitor de ser os olhos dele, de estar guiando ele, transportando ele para aquela jornada, e para o autor, o protagonista é aquele que vai falar pelo autor. Ele vai. E se você não se importa com o seu protagonista para amá-lo ou odiá-lo, até porque o amor e o ódio são faces de uma mesma moeda, você está fazendo alguma coisa estranha aí. Talvez aquele personagem não seja seu protagonista. Ele tem que ser moralmente bom? Não. Ele tem que ser importante na narrativa, seja para você, seja para o outro. Você pode ter mais de um protagonista no livro? Sim. Você pode ter 10 protagonistas dentro de uma narrativa, pode ter partes em que um grupo de protagonistas se sobressai mais do que outros. Você pode ter protagonista principal, protagonista coadjuvante. Tá? Existem teóricos, inclusive até o próprio Felipe Colbert, com quem eu fiz curso um tempo, foi meu mentor. Ele fala o seguinte, que não há possibilidade da literatura de você ter um único protagonista. E isso é uma corrente que se acredita nisso. Existem outras correntes, e a gente, como estudioso da literatura, a gente tem que entender que algumas regras não estão ali para sempre, não estão escritas em pedra e não são a tábua dos 10 mandamentos do Senhor. Tá? Então, sim, você pode ter mais protagonista, mas você tem que lembrar o seguinte: ok, se ele é meu protagonista, então em que momento ele vai estar dando a minha voz ativa ou a minha voz reflexiva? Se eu não concordo com o discurso dele, como é que eu vou mostrar o outro ponto desse discurso para que realmente haja uma reflexão? Então, toda vez que você vai montar um protagonista, você tem que pesar muito. E aquilo. Eu sou o tipo de pessoa que eu amo ou odeio protagonistas, e quanto mais eu amo, mais eles sofrem. E eu não tenho medo de botar protagonista para sofrer, não, gente. Tá aí pro mundo é para sofrer, tá? Sofrimento redime o homem, tá? E faz chorar. Eu, principalmente, eu choro muito. Então, assim, se alguém te perguntar quem é o protagonista do seu livro, ele é um mocinho? Depende. Eu tenho livros que o meu protagonista não é um mocinho. Eu tenho um livro que o Floyd Ignis, e isso é uma briga que eu tenho com muitas pessoas, é o seguinte: uma determinada personagem, todo mundo ela é uma das protagonistas. Eu falo, não, ela é a vilã da história. Por A mais B, e a gente, quando for estudar sobre vilania, né, vilão não é vilania, a gente vai falar isso, eu vou explicar mais a fundo por que essa protagonista, essa personagem aí que as pessoas dizem que é protagonista, ela na verdade é uma vilã. Então, assim, né? O protagonista não é o bonzinho, o protagonista não é o personagem principal, o protagonista ele é o responsável por fazer a jornada pro leitor, levar o leitor através da narrativa, por ser os olhos e os pensamentos do leitor, tá bom? Significa que o protagonista ele vai ficar vivo até o final? Não. George R. R. Martin já respondeu isso, né? Todo mundo que ou assistiu Game of Thrones ou leu pelo menos o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo já sabe que protagonista não é sinônimo de ficar vivo, né? O Ned Stark que o diga. Que todos os santos o recebam. Então, assim, é isso. Tá? Como ter um protagonista arrasador. Se você é jardineiro, oi, tô dando aula. No meio da aula, pra fuder. É pra fuder. Tá ótimo. Oh, Deus. Mais uma interrupção, gente. Quem sabe faz ao vivo. Ô, saco. Só eu, né? Mana, essa aula vai ao ar. Que dia?
Não, vou ter que editar, né? Porque foi meu pai interrompendo, minha avó interrompendo. Você podia Só Deus sabe. o seguinte, gravar ela de madrugada, quando estiverem dormindo. Não dá, minha filha, não dá. Não dá mesmo. Adoraria, mas não dá. Um horário mais silencioso. E aqui tem um horário licencioso desde quando? Madrugada. É ruim, hein? Vou desligar o microfone de novo. Beleza. Então, assim, eu vou cagar pra editar esse negócio. Então, Tessa, como ter um protagonista arrasador? Eu sou jardineiro e não tenho controle da minha narrativa. Como meu protagonista pode ser único e incrível? Ai, gente. Aí você para e pensa, nossa, eu sou escritor jardineiro, eu não tenho como fazer isso. Porque tem que planejar um monte de coisa, tem que lembrar que o personagem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Calma. Ser jardineiro não quer dizer ser desorganizado. O jardineiro, ele sabe o que ele está plantando e ele sabe o que ele vai colher lá na frente. Tá? Vocês têm que parar com essa mania de falar, eu sou jardineiro e não sei o que eu vou fazer não, gente. Eu comecei a história e não sei o que eu... Para com essa merda. Estuda aqui. Tá? Eu sou arquiteta, mas eu sou uma arquiteta de vez em quando eu dou uma de jardineiro. Deixa o negócio colar. Com controle, lógico, porque eu sei que eu vou colher lá na frente. Então, assim, eu sou um arquiteto, eu não quero que meu personagem saia só do que eu planejei, então como eu faço para ele ser arrebatador, sem eu estar, talhando a minha criatividade, sem eu estar engessando a minha criatividade. Eu não sei que escritor eu sou, mas eu quero fazer um protagonista fodão, então o que eu faço? Se não há receita, é impossível criar um personagem para guiar. Primeira coisa, isso aí foi um conselho que eu recebi do Benjamin, né, que é um amigo meu. Conta a história que você quer contar. Em primeiro lugar. Sim, faça um esboço do que você quer contar na sua história. Você que vai dizer, eu sou jardineiro, eu não sei. Não, querido, então você não é escritor porra nenhuma, tá bom? Vou botar isso na sua cabeça. Você sabe o que você quer contar. Você pode não saber os meios como você vai contar isso, você pode não ter ideia de como você vai narrar, como você vai construir. Eu entendo você falar isso pra mim. Agora, você vir pra minha carinha linda, maravilhosa, que eu botar um reboco na cara e falar o seguinte, eu não sei o que eu quero contar. Então, meu filho, vai pensar sobre o que você quer contar, né? Vai descobrir quem você quer contar. Mas eu tento e depois eu perco a manha, depois eu esqueço. Meu amor, presta atenção aqui na tia. O mundo não foi feito em um único dia, tá bom? Houveram mais de 1000 eventos antes do mundo ser do jeito que a gente tá vendo hoje. Então, uma merda. Então, assim... Vai, na tentativa. É tentativa e erro. Eu tenho uma palavra, que toda vez que eu tô trabalhando com a Carlinha Castelli, ela tá aqui, eu trouxe ela aqui especialmente, que eu quero que ela me desminta aqui ao vivo e a cores pra vocês. Toda vez que a gente tá trabalhando e... mas e se acontecer, mas eu não sei. Carlinha, qual é a palavra? Experimenta. É isso. Experimenta essa narrativa, reescreve 1 milhão de vezes a sua obra, mesmo depois que você reescrever ela 10 mil vezes, 50 mil vezes, ela ainda assim vai precisar de cortes, ainda assim vai precisar de edição e ainda assim vai ser a coisa mais perfeita que você vai ter feito na sua vida, mesmo repleta de imperfeições. E aí, quando a gente for estudar um pouquinho sobre cena, eu vou explicar um pouquinho para vocês, mais a fundo, como realmente escritores montam cenas, o que eles pensam, como é a montagem, a estrutura padrão de uma cena capitular, uma cena que mais tarde pode até mesmo ser transformada em um roteiro de audiovisual, se eles quiserem. Então, eu sou jardineiro e não tenho controle da minha narrativa, como meu protagonista pode ser único e incrível, sendo verdadeiro. Bom, e aí eu tô falando de você realmente construir um protagonista que seja verdadeiro pra você. Que você olhe e fale, nossa, eu queria conhecer esse cara, ou então, nossa, eu queria fugir desse cara como o Diabo da Cruz. Então, dê verdade a ele. Ninguém gosta de histórias falsas. Mas é uma fantasia com anjos, demônios e criaturas não nomináveis.
Tá, mas se eu ler sua história e, aspas, esquecer a parte da fantasia, eu vou me importar com o seu personagem? O seu personagem vai ter alguma coisa que vai me cativar? Pode ser desde, tipo, uma beleza avassaladora até uma piada engraçada. Existem autores que conseguem leitores por uma simples piada. Tem uma leitora que eu tive há um tempo atrás que ela veio pra mim e falou assim, olha, eu tava lendo seu livro e eu tava detestando, até que o personagem tal falou reciprocidade, conhece? Pois é, devia. E dentro daquela situação eu me encontrei tanto que eu resolvi ler o seu livro e apaixonei. Uma simples frase. Isso pode ser o diferencial. Ai, como é que eu vou saber o que é o meu diferencial? Carlinhos uma vez me falou uma coisa e eu acho que foi uma das coisas mais assim legais de ouvir do escritor, que é eu preciso sentir a obra, eu preciso sentir o que eu estou escrevendo. E isso é escrever a verdade. É dentro de até mesmo uma obra de fantasia você não estar mentindo. É uma das minhas regras principais como escritora o que eu escrevo é verdade. Normalmente eu utilizo realmente algumas situações que aconteceram comigo, algum ponto sim, que foi verdade, verídico, daquele jeitinho, e dali eu construo todo um universo. E aí é uma coisa que eu sempre digo, que é como se o universo já viesse pronto para mim, porque eu tenho aquele ponto verdadeiro, que já tem um universo dentro dele mesmo, e dali é muito mais fácil partir para o todo, daquela pequena partícula partir para o todo. E aí você vai falar para mim o quê? Eu sou um arquiteto, eu não quero que meu personagem saia do que eu planejei, mas eu também quero que ele seja muito bom, eu quero que ele seja impactante. Experimenta. Ser arquiteto não significa que você vai ficar assim com a sua história. Algumas vezes a sua história vai chegar para você e vai falar o seguinte, olha, tem dois caminhos. Se você for por esse caminho aqui, que é o caminho que a gente planejou, vai acontecer isso, 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 isso. Se você for por esse caminho aqui, então, lá no final vai acontecer isso. Mas antes, o que vai acontecer no meio é com você. Deixa o personagem ir. Normalmente eu tenho a tendência a seguir esse aqui, tá, gente? Você é arquiteto, eu tenho a tendência de dizer tudo aqui. Assim, beleza, no final eu vou ter o que eu quero. Mas no caminho, vamos ver. Vamos experimentar. Se ficar ruim, volta e tenta outro. Entendeu? Escritor não pode nunca, em tempo algum, de forma alguma, de jeito e maneira, enfia isso na cabeça de vocês, tatua isso, não pode ter medo de reescrever, tá bom? Nunca tenha medo de reescrever um projeto. Tá? Quanto mais você reescreve, mais madura fica a sua narrativa. E não é tipo reescrever, apagar e só trocar por sinônimo. Não. É reescrever mesmo, é dar um outro olhar. É voltar lá do início e falar, ok, tava muito bom, mas e se eu tentar de outro jeito? Vamos ver como fica. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Você está criando um mundo, você está dando um mundo, você está dando um pedaço de você para outro, você vai dar o seu melhor. E não importa se você vai levar 1 mês, 2 meses, 1 semana, um final de semana, 1 ano, 10 anos da sua vida escrevendo o seu único livro, o seu único projeto. Se você chegar no final e falar, ok, foi o que eu quis contar, essa é a verdadeira sensação de vitória. Você é vitorioso a cada palavra que você escreve, a cada vírgula que você coloca. E no final é o momento em que você chega e fala, ok, é isso. Consegui. Eu não sei que escritor eu sou, mas eu quero fazer um protagonista fodão, então o que eu faço? Se conheça. E essa chamada tem 10 minutos. A gente volta para mais. Então, olha só. O Mackin, ele diz que o protagonista único é pertencente a uma narrativa clássica, tá bom? Seja ele homem, uma mulher ou uma criatura fantástica. E ele é muito comum na arquitrama, na trama grande, como algumas pessoas têm mania de falar, na trama de um todo, ok? É um dos designs mais clássicos de uma narrativa.
E a gente pode definir esse tipo de protagonista como um protagonista em que toda a narrativa gira ao redor dele, da jornada dele. E ele é ativo, é ele quem luta, é ele quem vai lá, faz e acontece. E é ele que está sempre em embate com o antagonista. Tá bom? Ele é fundamentalmente externa para perseguir os seus desejos, em tempo contínuo dentro de uma realidade ficcional, consistente e casualmente conectada, levando a um final fechado com mudanças absolutas e irreversíveis. Você tá aqui um dos protagonistas mais clássicos que a gente tem e atuais, que é Harry Potter. Sim, Harry Potter. Ou Potter. Depende se você quer no sotaque britânico ou no sotaque inglês natural. O Harry, ele tem momentos, bate de frente com Voldemort, né, em que ele depois da de frente com Voldemort na Pedra Filosofal, depois da com Marvelous, Riddle, depois com Pedro Pettigrew, né, que Prisioneiro de Azkaban, depois com o próprio Voldemort, depois com os Comensais da Morte no Ministério da Magia, e depois na batalha de Hogwarts no sexto livro, e depois na batalha final, né, de Hogwarts. Então, assim, Harry Potter é um protagonista clássico. A trama se desenvolve, a trama gigantesca se desenvolve ao redor dele. Ele é um ativo que vai lá e faz e acontece, por mais que ele faça reta de crescimento durante a narrativa dele. E ele tem lá um embate direto até que ele chega às mudanças irreversíveis. Lembrando que Harry Potter já começa com uma mudança irreversível, que é quando o Harry se torna o garoto que sobreviveu quando Voldemort cai, né, depois da Grande Guerra Bruxa. Esse tipo de protagonista, e assim, esse tipo de protagonista é o protagonista mais clássico, tá? É o protagonista usual, é o protagonista mais prático de se encontrar, tanto nas obras literárias quanto nas obras de audiovisual. Ele é o protagonista que faz a jornada do herói, o chamado à aventura, a negação, a descoberta, o tutor e todas aquelas partes da jornada do herói. Que sim, gente, eu não gosto da jornada do herói, tá bom? A gente tem que lidar sobre isso. É uma coisa que as pessoas têm que entender. Eu não sou fã da jornada do herói. Protagonista da arquitrama, multitrama e mini-trama. Agora que a porca vai torcer o rabo, entendeu? Que vocês vão ter que entender que o negócio bagulho só aqui. Na arquitrama, o protagonista age, ele combate diretamente o antagonista, ele tá em conflito direto com pessoas e o mundo em que o cerca. Bom? Beleza? Ok? Por outro lado, existe o protagonista único, ativo, mas existe também o passivo ou os múltiplos. Ok, agora a gente entrou aqui num terreno perigoso. Toda obra tem que ter um único protagonista? Eu fiz um curso. Toda obra tem que ter um único protagonista? Eu fiz um curso com o Felipe Colbert, ele foi meu orientador. Foi meu orientador também na parte do mestrado e tal. E fiz mentoria com ele, ele me disse o seguinte: uma obra literária narrativa, ela precisa ter um único protagonista. Você não pode fazer uma obra que tenha mais de um protagonista. Eu sempre disse que minha primeira obra, né, Los Ignis, tem 4 protagonistas. Um deles é o vilão da história. E a gente, quando for estudar sobre vilão, vilania, a gente vai entender isso mais a fundo. Apesar das pessoas não concordarem muito mais. Você pode ter dentro da sua obra mais de um protagonista, né? Que mesmo tá falando sobre protagonistas múltiplos. O que acontece é o seguinte: quando você trabalha com protagonistas múltiplos, você não consegue, não tem como você dar senso de importância ao mesmo tempo a esse protagonista. Eu vou citar novamente aqui minha parceira Carla Castelli, né? Tá aqui hoje presente, né? Representando os autores iniciantes, os autores de escritas, né, conjuntas, né? Porque é muito difícil trabalhar em conjunto. Então, assim, quando a gente está trabalhando com protagonistas múltiplos, a gente entra na luta do ego. Aquele momento do
eu quero o meu protagonista aqui. Você sempre tem um protagonista que você gosta mais, não adianta. Seu bebezinho, sabe? Você quer dar o holofote pra ele, né? Porque ele. Normalmente a gente faz isso muito quando o protagonista é o nosso ativo, né? Não é o nosso reflexivo, mas é o nosso ativo. E aí, né, nós temos que entender que quando trabalhamos com protagonistas múltiplos, o meu protagonista tem que brilhar, mas o outro. Se eu não der o holofote pro outro, o outro deixa de ser protagonista, ele passa a ser coadjuvante, ele passa a ser subsequente. É um problema ser um coadjuvante? Não, até porque muitas das grandes e belas histórias, elas ocorrem dentro e pelas ações subsequentes dos coadjuvantes. Os protagonistas, eles estão ali na frente, no centro do palco, mas é os bastidores que fazem tudo acontecer. Então, assim, quando a gente trabalha com múltiplos protagonistas, a gente vai trabalhar com multitrama, minitrama e arquitrama. Arquitrama é a trama gigantesca, é a trama do todo. É o geralzão da sua narrativa. A multitrama são as pequenas tramas em que cada protagonista vai estar elencado uma na outra. Por exemplo, eu e Carla Castells estamos trabalhando num projeto juntas, em que a protagonista dela, né, e o protagonista masculino dela, eles estão elencados na minha protagonista e no meu protagonista. Até porque a gente acaba fazendo os pares uma da outra, né? Para poder dar uma diferenciação, até porque somos pessoas de personalidades muito distintas. Então, assim, o meu protagonista masculino, que é o par da protagonista feminina dela, eles estão elencados dentro de uma multitrama. São dois personagens diferentes, dois protagonistas diferentes, de arcos distintos, mas que intercalam em suas tramas. Na arquitrama, eles estão dentro da arquitrama, que é a obra como um todo, e eles têm as suas mini-tramas. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 3 personagens. Maria, Roberval e Juliano. A Maria, ela é médica. O Roberval é advogado e o Juliano é policial. Eles se encontram num hospital, num plantão, né, que o policial está levando um preso que foi baleado. Só que esse preso tem um advogado. Entendeu? O advogado foi chamado para estar junto. A Maria vai atender o preso. Ela está dentro da arquitrama, em que eles todos se encontraram, e eles vão desenvolver um diálogo ali dentro daquela situação. E a gente vai ter a multitrama. O advogado, ele está ligado à multitrama, tanto do policial quanto do preso. Mas ele não está ligado à trama da Maria. Eles estão ligados pela arquitrama, não na multitrama. E cada um deles tem essa mini-trama, porque a Maria, ela está trabalhando, está fazendo aquele plantão, porque ela precisava de um dinheiro extra para levar para casa. É a mini-trama dos conflitos internos dela. O preso, ele foi roubar e se envolveu no tiroteio porque a esposa dele está muito doente em casa, precisando de auxílio. É a mini-trama dele, são os conflitos internos dele. E o advogado e o policial estão ali, na situação. Em cada um dentro das suas mini-tramas. Todos eles estão na arquitrama, que é a trama, o conjunto grande dentro do hospital, dentro daquela situação. Eles estão um interferindo na trama do outro, o advogado, na do preso, na do policial, e pertencem cada um tendo a sua mini-trama, o seu próprio arco de protagonismo, quando forem detentores do ponto de vista, quando forem os detentores daqueles que vão transferir para o leitor o seu pensamento, a sua verdade. Ok? Então, arquitrama é o todo, multitrama, intercalação, mini-trama, pessoalização. Multiplot. Eu tenho mais de um narrador na minha história. Isso é um multiplot?
depende. Eu posso ter mais de um narrador na minha história que vai estar narrando a mesma cena por pontos de vista diferentes. Tem gente que odeia isso. Eu sou do tipo que eu amo, porque eu adoro saber o que fulano pensou daquela mesma situação. Eu posso voltar 1000 vezes ali, se tiver 1000 pontos de vista, eu vou querer olhar. E aí cabe ao escritor meios de contar aquilo que não fique repetitivo e cansativo. E aí são aí técnicazinhas de escrita que, quem sabe, numa oficina aí a gente não vai ver. Como contar mesma cena de pontos de vista diferentes sem se tornar repetitivo. E aqui a gente vai falar mais um pouquinho sobre personagem ativo e personagem passivo. A gente viu lá que o ativo é aquele que vai lá, vai à luta, faz acontecer. Mas o personagem passivo não quer dizer que é aquele personagem que não tem nada a oferecer. Esse tipo de protagonista, o escritor, ele precisa criar diferentes níveis de conflito, gerando uma pressão muito maior para que ele reagir até o ponto final da narrativa. Normalmente o personagem passivo é aquele personagem jogador, manipulador. Ele vai muito mais do campo mental. Ele manipula para que as pessoas façam as ações por ele. Só que em algum momento ele vai chegar, invariavelmente ele chega em algum momento em que ele vai botar a mão na massa. Mas ele é considerado um personagem passivo porque ele é um personagem que ele raramente, dificilmente ele vai lá, bota a mão na massa para fazer acontecer. Ele vai lá atrás do conflito, atrás da guerra, atrás da resolução do problema. Ele normalmente é muito mais do campo racional, tá bom? Nossa, aqui eu falei sobre Harry Potter de novo. Ok. Mesmo assim, a gente precisa entender que, independente de eu falar sobre protagonista ativo, passivo, sobre vilão, sobre arquitrama, multitrama, minitrama, tudo vai vir do design clássico. Então, se vocês querem entender sobre personagens, sobre modificação de cenário, entendam o design clássico, que é protagonista, trama central e antagonista, força antagonista. Tenham esses 3 pontos muito bem esclarecidos, que aí você consegue dali desvincular e desvencilhar e também trabalhar as multitramas, minitramas, arquitramas, porque sim, um livro pode ser construído por mais do que uma arquitrama. Normalmente a gente vê isso muito com serialização. A gente tem a arquitrama geral, que acontece durante o primeiro livro inteiro, e aí no finalzinho dos 45 do segundo tempo, a gente tem o início de uma nova arquitrama que vai ser desenvolvida no livro subsequente, e assim sucessivamente, criando um apreço contínuo, uma necessidade de continuidade. E por hoje é só. Eu espero que tenha sido uma aula bem proveitosa. Foi uma aula bem longa. Tá, eu espero não ter falado demais no ouvido de vocês. Um beijo, muito obrigada pela atenção, tá? Espero estar ajudando aí vocês. E qualquer dúvida, só chamar que eu vou, tá bom? Beijinhos! Antes de tudo, eu vou abrir agora para a Carla Castelli aqui fazer algumas das perguntas dela que ela considere necessárias para aqueles autores que estão começando e tal, assim como ela, assim como eu também, porque, gente, não nasci sabendo, muita coisa ainda preciso aprender. Então, Carlinha, pode abrir o microfone aí, vai que é tua, gata! Não, ficou bem explicado, tá bem fechadinho as coisas que você explicou. Tava pensando assim, cada personagem ele tem uma única mini trama, ou ele vai desenvolvendo e isso muda ao longo da narrativa? Ele começa com uma mini trama, que é muito um conflito interno dele, mas sim, conforme ele vai dançando pela narrativa, planando pela narrativa, ele pode desenvolver outros arcos de mini tramas, que podem, inclusive, reverberar em outros personagens, que podem, inclusive, levá-lo a uma reta de crescimento, a uma curva de queda ou uma curva de redenção. Legal. Muito legal. Outra coisa, você estava falando sobre personagem passivo, ativo, reflexivo. E como é que a gente
diferencia, como é que a gente olha pro personagem, a gente diz, tá, você é ativo, tá, você é passivo. Normalmente, personagens ativos, eles vão em busca do que eles almejam, desejam, eles deixam muito claro, muito específico para você qual é o desejo, o que ele está querendo ali. O passivo, ele vai demonstrando aos poucos e muitas das vezes ele não toma atitude, ele deixa que as coisas ocorram ao redor dele, ele raramente ele vai lá e faz alguma coisa. Somente no momento final, ou então dentro de uma situação extrema, ele vai realmente se movimentar para algo. Ele é aquele personagem do o acaso. Eu planejei tudo, eu montei todas as estratégias possíveis para levar até aqui. O passivo, ele tende a ser aquele personagem mais racional, mais reflexivo, mais distante. É o personagem frio, por assim dizer. Mas não que essa frieza seja uma frieza que vai deixar ele distante da narrativa, não. É só uma questão de que ele não vai em busca do problema, mas quando o problema chega para ele, ele já está meio que preparado e calmo para solucionar. Eu vou usar até o exemplo da própria obra da Sarah J. Maas, um personagem que é extremamente passivo dentro da narrativa, é o Dorian até mais ou menos o segundo livro. Ele realmente ele vai atrás da Kialena, né? Só que quem vai realmente pra batalha, pro pega pra capar, é a Kialena, né? E então, assim, o Dorian é um príncipe. Não, o Cole, ele também é um personagem já ativo passivo. Ele já mescla isso em alguns momentos da narrativa geral. Ele é um personagem ativo, em outros momentos ele tende a ser um personagem passivo, em que ele espera as coisas acontecerem, ele olha com uma certa distância para aquilo. Em outros momentos ele vai lá e faz. O Rohan de Trono de Vidro, ele é um personagem passivo. A situação acontece para ele, e aí então, depois de tudo já tá quebrado, fuleirado, é que ele vai lá e faz alguma coisa. No caso dos personagens ativo e reflexivo, é possível que esse personagem ele mude. Por exemplo, aquele personagem ele tá muito ali seguindo a mensagem que o autor quer passar. E aí ele tem um ponto de reflexão que ele passa a ver pelo contraponto dele, que ele muda esse ponto de vista, ou o personagem ele fica ali. O personagem ativo é o ativo, o personagem reflexivo é o reflexivo. Não. Você tem que sempre lembrar que você escreve verdade. Então, se o ser humano é um ser dotado da capacidade de ser eternamente passível de alteração, o seu personagem também. Só que assim, ele não pode do nada mudar. Você tem que construir essa mudança nele. Construir esse desejo de mudança, se não for um desejo, essa obrigação, essa impetuosidade da mudança. Mas sim, ele pode mudar. Ele pode de ativo virar passivo, de passivo virar ativo, de ativo virar reflexivo, de reflexivo virar ativo. É super natural e sim, pode ocorrer sim. Sobre as curvas. As curvas elas tendem a acontecer logo no início da narrativa, ou ela segue aquele até determinado ponto para ela poder acontecer e ser construída. Depende muito da história do tipo de história, do nível de escrita do autor. Não existe um momento certo para que ela ocorra. Se a sua obra não teve nenhuma curva de redenção ou de queda, ela provavelmente teve alguma reta de crescimento. Aí você pode me falar para mim o seguinte: mas o meu personagem ele não mudou quem ele é, então ele não cresceu. Não. Às vezes a reta de crescimento, como eu falei, não vai acontecer com o seu protagonista que está ali na frente. São as ações dele, as implicações dele que vão estar fazendo e levando outros personagens que às vezes não estão sendo tão mostrados em cena, que estão crescendo, e aí nas pequenas ações deles vão ficar visíveis isso. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa? Não, só isso. Ok, então, gente. Obrigada. Se tiverem alguma dúvida, só perguntar, tá bom? Beijinhos. Bye!